Estamos de volta com o Preparando o Festival. Há pouco nós conversamos então como funciona a modalidade de intérprete vocal, mas a gente pode ainda dar continuidade a esse tema que é muito amplo. Então ele é decorrido em duas categorias no sentido feminino e masculino. Isso. É importante ressaltar, Cássio, a escolha das músicas, né? O intérprete respeitar as limitações da sua própria voz, isso é importante. Então, não é parâmetro para uma avaliação, ou melhor, para o avaliador, que o cantor seja bom ou não quando ele faz no tom original a música. Então, o intérprete tem que conhecer os limites da tua voz, quanto que ele vai no grave, quanto que ele vai no agudo, qual é a tessitura ótima que ele consegue cantar a música. Quanto à letra, eu considero que a música ela é uma linguagem universal. Então, ela extrapola um pouco os limites aqui do Rio Grande do Sul, né? Se nós formos trazer a história da música ocidental, nós somos uma criança perto do que o Oriente tem de música. Então, a gente está recém-engatinhando, tanto na questão folclórica, quanto de tradição, quanto na história da música mundial como um todo. Então, o que é importante? Primeira coisa, a identificação do intérprete com uma melodia, né? E com uma letra, que é importante porque a letra é que vai levar o intérprete a uma interpretação adequada. E aí não interessa se é uma vaneira ou se é uma toada, ou se é uma milonga, mas o intérprete tem que ter essa afinidade com a melodia da música e com a letra, porque dessa maneira, quando a gente volta aí aos quesitos de interpretação e postura cênica, o avaliador ele é treinado para ver que aquilo que o intérprete está fazendo em cima do palco é verdadeiro com ele mesmo, com a proposta dele. Então, independente se tu pegar e deitar um pala nas costas e botar um chapéu de aba larga, se tu for aquilo, a gente como avaliador vai conseguir pegar. Tá? Então aquilo não pode parecer de momento algum falso, tu tem que ser verdadeiro com o que tu está fazendo. Né? E esses são os critérios de performance, que querendo ou não, são 4 pontos da planilha, 1 de postura cênica e 3 de interpretação. Então vale 40% da tua nota total. Né? E aí outra modalidade que a gente se propôs a conversar hoje é a questão do conjunto vocal. Então, além de todas esses parâmetros que são avaliados no concurso de intérprete, o conjunto vocal entra mais 2 quesitos, que é a criatividade no arranjo e a harmonia das vozes, né? Agora sim, quando eu falo harmonia, é que tem que haver um equilíbrio na intensidade das vozes, né? Não pode ter vozes sobressalientes, todas têm que soar como se fosse uma, tá? Com exceção quando tiver alguma parte solo. Nesse regulamento valem os mesmos ritmos e gêneros, tá? E é obrigatoriamente ter, em algum momento, 3 vozes distintas, que não podem ser intervalos de oitava. Tá? Então, o que é um intervalo de oitava? Assim, grosseiramente explicando aqui, eu não posso fazer 3 dós de nota musical em alturas diferentes. Né? Eu tenho que formar acordes com a voz em alguma frase. Isso é a única restrição que o regulamento de conjunto vocal traz. Então, quem vai escolher a música de intérprete vocal tem que pensar numa harmonia de acordes interessante para que se consiga fazer um arranjo vocal adequado. Então eu não posso botar músicas onde são muito arpejadas, com muitas notas curtas, que eu não vou ter o efeito de todas as vozes, né? Eu tenho que pensar notas longas, uma harmonia simples e que eu consiga organizar nessa melodia 3, 4, 5 vozes. Acho que o regulamento permite até 8 integrantes, tá? Não necessariamente em 8 vozes distintas, que pode ser ou não com acompanhamento instrumental. Então, quando a gente, por exemplo assim, quando a gente toca um instrumento, tipo, por exemplo, um violão, a gente vai discutir isso posteriormente, mas a gente pode dizer que quando a gente forma um acorde, uma nota, cada corda seria uma voz distinta, se a gente fosse comparar o instrumento com essa modalidade. É que aí, Cássio, vem a questão da criatividade do arranjo. Então, a gente pode, além de ter um intérprete fazendo uma melodia principal, né, enquanto os outros 7, os outros 2, outros 3, enfim, quantos forem o conjunto vocal, está fazendo uma costura com uma melodia que não é a melodia principal, né?
E aí o que acontece quando tu fala em criatividade de arranjo? Tu tem lá a música original. Vamos dar um exemplo, que eu acho que o pessoal do Brasil inteiro conhece. Uma das músicas mais clássicas que a gente tem aqui, que é o Gaudêncio Sete Luas, do Marco Aurélio Vasconcelos, do Luiz Coronel, né, a vencedora da segunda Califórnia da canção. Essa é uma música que todo mundo conhece. Se nós fizermos o arranjo que está proposto, a gente não está ganhando nada em criatividade, né? O que a gente tem que fazer? Dentro da melodia, dentro da harmonia da música, vir com uma proposta diferente para conseguir aumentar aí a nossa nota em criatividade. Então, vai um pouco além disso de tu soar só as cordas do violão e cada um ter uma voz igual a das cordas do violão, né? Porque além das 3 notas que formam um acorde, eu posso trabalhar com dissonâncias, né? Que isso são influências também europeias que a gente tem na nossa música. E isso pode ser usado sem problema nenhum, fazer intervalos de vozes diferentes, né? Intervalo de nona, de sétima maior, e tudo isso vai soar mais rebuscado. E se a gente prestar atenção, e a gente vai ter imagens desses conjuntos vocais aqui do Rio Grande do Sul, e fora daqui, eu já vi, quando eu avaliei, trabalhos muito bons, usando muito conhecimento de harmonia musical nas vozes, harmonia no que diz respeito aos acordes, né? Então o conjunto vocal é avaliado dessa maneira, né? Mas quanto à questão da escolha da música, eu acho que além do intérprete vocal masculino, feminino, seja uma criança ou um adulto, o conjunto vocal também tem que ter um discernimento na hora de escolher. Tem que ter algum parâmetro ou é livre, totalmente livre? Assim, o regulamento ele permite que tu execute músicas de tua autoria também. Tá? As músicas podem ser inéditas. Nada impede que elas já nunca tenham sido gravadas. Então tu pode compor uma música para o Enarte, para o Fenarte, para o Feparte, para o Fegarpe, para o Fegames, para o Fenarte, enfim, né? E até usando a temática regional, né? Claro que o regulamento diz que tu tem que cantar letras de cunho regionalista, mas cunho regionalista da onde? Se eu estou no Mato Grosso. Sim. Né? Então eu posso fazer esse intercâmbio, porque na verdade a diáspora dos gaúchos para o resto do Rio Grande do Sul levou muita coisa nossa. Mas essa fusão das culturas com os outros estados pode enriquecer muito, tanto musicalmente quanto na letra da canção. Mas o que acontece que aqui no Rio Grande do Sul nós temos quase todo final de semana um festival de música. Se não mais inédito. se não mais de um por final de semana. E além desses autores consagrados, como é o caso do Luiz Coronel, do Marco Aurélio, do Vitor Ramil, do Chico Sarati, a gente tem compositores mais atuais, o Vani Dardi, o Carlos Omar, o Pirisca, o Jairo Lambari, o próprio Marenco, o Gujo Teixeira, Lisandro Amaral. São pessoas que trazem, né, dentro da música gaúcha, alguns arranjos mais contemporâneos. Quem quiser alguma sugestão de letra, de música, eu tenho um acervo de praticamente todos os festivais que já existiram no Rio Grande do Sul. Então, se alguém que está assistindo quiser algum material, é só entrar em contato comigo com a TV que a gente consegue. Tá certo, então. Quem tiver ainda precisando, então, pode mandar um e-mail aí, está aparecendo na tela, solicitando algum material para que possa trabalhar com isso. Nós já voltamos.